Olha, a partir do ano que vem, o reajuste dos planos de saúde terá uma nova metodologia que foi aprovada e publicada hoje pela ANS. No novo cálculo do reajuste, 80% serão referentes às despesas médicas das operadoras nos planos individuais e outros 20% correspondentes à inflação. O objetivo é reduzir o tempo entre o período do cálculo e o período de aplicação do reajuste. Atualmente, o índice aplicado se baseia nos contratos de planos coletivos com mais de 30 beneficiários. Uma outra novidade é que o ganho de eficiência das operadoras passa a ser considerado no cálculo. O objetivo é incentivar as empresas a trabalharem pela redução das despesas. Esse reajuste, divulgado pela ANS, vale para os planos contratados após 1º de janeiro de 1999. Cerca de 8 milhões de pessoas se enquadram nessa situação, o que representa 17% do total de clientes de planos de saúde. Bom, e para explicar melhor para a gente essa mudança, eu vou conversar agora com o advogado especializado em Direito à Saúde, Rafael Roba. Rafael, doutor, muito boa noite, né? Já estamos aqui na noite de quinta-feira. A gente, enquanto a reportagem estava sendo exibida, a gente mostrou, vão ser dos 100%, 20% com o reajuste regulamentado do governo e 80% que vão pertencer aí a informações que serão repassadas pelas operadoras. Isso. Podemos acreditar em tudo isso? Vai ser uma boa forma? Então, essa revisão na metodologia de cálculo da ANS, ela já decorre justamente de uma falha regulatória que foi apurada pelo Tribunal de Contas da União. O TCU, ele fez uma auditoria na ANS e identificou que existia uma falha na forma como esse cálculo era apurado pela ANS. Justamente por falhas na metodologia e falhas também na própria estrutura de sistemas da ANS, quando ela capturava as informações do mercado para servir de base de cálculo justamente para esse reajuste dos planos individuais e familiares. A nova metodologia, ela traz 80%, né, do índice vai ser composto pelas despesas assistenciais que vão ser informadas pela operadora para a ANS e 20% é composto pelo IPCA. Esses 80%, né, que vão representar o novo índice, são informações que vêm da operadora e ainda não está claro se aquelas falhas regulatórias que o TCU identificou justamente na captação dessas informações, se elas foram sanadas, né? Então a gente precisa entender se a ANS hoje já tem mecanismos que permite a ela fiscalizar e ter maior controle dessas informações que vêm da operadora para a ANS, para servir de base de cálculo para esse reajuste, né? Então, me parece que são informações auditadas, me parece que agora vai ter um pouco mais de transparência, mas de fato existiam falhas regulatórias identificadas pelo TCU e que ainda não estão claras se elas foram sanadas, principalmente o sistema que a ANS utilizava, por exemplo, para que as operadoras inserissem os dados e informassem a ANS justamente essas despesas assistenciais, permitia que a operadora colocasse ali informações erradas, informações equivocadas, e isso não era identificado pela ANS. Então, eu acho que faltam ainda algumas explicações pela ANS para saber se ela atendeu tudo aquilo que o relatório do TCU tinha identificado de falhas, né, e determinou a correção dessas falhas. Eu tive a oportunidade de conversar numa determinada época com representantes da ANS para entender exatamente essas contas que são feitas, não agora, nessa modificação. E eles me disseram que a inflação da área médica é muito mais alta que qualquer outra inflação do mercado comum. E por isso que os planos de saúde têm preços tão elevados nos reajustes. Será que isso está correto mesmo? É muito difícil identificar essa real inflação médica. Por quê? Porque 80% dos planos de saúde hoje ativos no Brasil são planos coletivos.
E os planos coletivos não têm um reajuste regulamentado. A ANS não tem nenhum tipo de mecanismo para controle e apuração dos reajustes dos planos coletivos. Então a ANS ela atua na fixação do reajuste dos planos individuais e familiares, que representam só 20% do mercado, né? Então assim, a gente tem 80% do mercado desregulamentado, onde as próprias operadoras é que apuram o seu índice de reajuste e a sua inflação. Não existe um órgão oficial que faça essa apuração, né, com idoneidade, de forma imparcial. Então isso dificulta muito a apuração do real custo médico, né, para justamente servir de base, de parâmetro para o mercado. O que a gente sabe é que, por exemplo, o IPCA Saúde, quando a gente olha só a segmentação de saúde do IPC, ele traz para a gente índices muito abaixo dos índices que a ANS autoriza para os planos individuais e familiares e muito mais abaixo daqueles que são praticados nos planos coletivos, né? Então, assim, existe muita divergência nos números, a gente ainda não tem um cenário idôneo, um cenário onde exista uma instituição imparcial que apure esses índices de mercado, né, de saúde principalmente, e isso traz muita insegurança com relação aos índices que são aplicados. Me parece que essa nova metodologia que a ANS vai adotar para os reajustes dos planos individuais e familiares vai permitir índices mais baixos do que os que são apurados hoje. Então, isso nos leva a crer que a metodologia que a ANS adotava até agora permitia índices acima daquele que seria necessário para que o consumidor sofresse em suas mensalidades, né? Então, inclusive, esse é um outro ponto também que a ANS precisa esclarecer. Os consumidores vinham sofrendo reajustes indevidos até agora. Se vinham, como eles vão ser reparados desses danos? Porque se o consumidor sofreu reajuste indevido em sua mensalidade em razão de um índice que foi apurado de forma equivocada pela ANS, ele precisa ser reparado do dano patrimonial que ele sofreu, do dano material que ele sofreu, né? Ele pagou a mais aquilo que ele não deveria pagar. Então esse também é um ponto que a ANS precisa esclarecer, precisa trazer para a sociedade, porque isso ainda ficou omisso, isso ainda ficou sem explicação. Acho que só foi bem claro em tudo. Então, acho que agora a gente precisa deixar bem claro também o seguinte: a gente tem duas classes de planos, né? Os planos coletivos, que aí estão englobados os coletivos empresariais e coletivos por adesão. Por adesão são aquelas empresas que tem no guarda-chuva dela várias outras pequenas empresas, né? O coletivo por adesão é aquele que é comercializado geralmente por associações de classe, sindicatos, e eles têm uma administradora de benefícios que faz a administração desses planos, tá? O coletivo empresarial é aquele que a empresa contrata em benefício dos seus sócios e funcionários. Esses dois, né, coletivos empresariais e coletivos por adesão, eles representam hoje 80% dos planos ativos no Brasil, e eles não têm um reajuste regulamentado. Aí cada operador é que apura o seu índice de reajuste e aplica sobre o contrato. E isso tem muita discussão, inclusive no judiciário, com relação à abusividade desses reajustes. Mas aí nessa situação, eu sei que tem muita gente que está presa exatamente nesses planos de adesão. Muitas pessoas migraram para esses planos de adesão exatamente por conta dos valores que eram mais baixos do que optar pelo um plano individual. Até porque muitos planos não estão mais fazendo planos individuais, né? Estão empurrando você para o plano de adesão ou para que você monte uma pequena empresa e tenha no chapéu da sua empresa lá você, a esposa, né, o companheiro, enfim. Esses planos de adesão empresariais, essas pessoas têm como negociar com os planos de saúde? Não, é muito difícil. Porque assim, realmente os planos individuais e familiares já praticamente não estão mais no mercado, pelo menos com as principais operadoras, né? Quando a gente olha as principais operadoras, elas já não comercializam mais esses planos, e o que o consumidor encontra hoje no mercado ou são esses planos coletivos por adesão ou os planos empresariais, e muitas vezes empresas que são abertas exclusivamente para fazer o plano de saúde, né? Inclusive o judiciário trata esse tipo de contrato como falso coletivo, né? Ele é um plano de saúde coletivo, mas feito para um grupo familiar.
ele tem toda a característica de um grupo familiar, mas é feito como um plano coletivo empresarial. São pessoas que muitas vezes contratam individualmente, ou só ele e a sua própria família. Não tem nenhum poder de negociação perante a operadora. Essas pessoas, elas ficam realmente muito vulneráveis, principalmente com relação à questão do reajuste que é imposto pela operadora. Tem um problema que a ANS tinha que resolver. Afinal de contas, ela é o órgão regulamentador de tudo isso, né? De fato é um assunto que a ANS ainda não regulamentou. É um grande problema que tem ido ao judiciário. Muitos consumidores têm ido ao judiciário questionar os reajustes dos planos coletivos, mas a gente ainda não vê nenhuma movimentação da ANS para mudar esse cenário. Só para a gente encerrar rapidamente, doutor Rafael, então o novo reajuste para os planos individuais ou familiares será 20% que compõe o IPCA, né, que é o índice de inflação, né, e mais 80% que será um valor atribuído pelas próprias operadoras repassado à ANS, e a ANS é que vai ou não autorizar esse valor fechado? Isso, o índice final da ANS, ele vai ser composto 20% pelo IPCA, 80% pelas despesas assistenciais que a operadora vai informar para a ANS, e aí vai ter um fator um fator que pode reduzir o percentual de reajuste caso a operadora não tenha demonstrado uma eficiência na gestão dos seus casos de saúde, né? Então vai ter um índice de eficiência da operadora que pode eventualmente punir a operadora para que esse índice seja um pouco menor, tá? Já a partir de agora, o dia 1º de janeiro, né? Agora o último reajuste autorizado pela ANS, ele é válido até o meio de 2019, né? Até junho de 2019, então o próximo reajuste que vai ser aprovado com essa nova metodologia já vai valer a partir de julho de 2019. Doutor Rafael Roba, muito obrigado por nos esclarecer, realmente é bastante complicado e hoje talvez seja a maior necessidade depois da aposentadoria, né, o plano de assistencial, o plano de saúde em todo o país. Muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Bom, a gente continua acompanhando todo esse processo e já a gente volta trazendo novas informações. Aliás, vamos falar